Eu tenho lembrado aqui, nestes dias em que compartilho sobre o tema relacionado com as prioridades de Deus para a vida humana, eu tenho trabalhado exatamente sobre o tema da prática da sabedoria. Lembrando-me de Moisés, que lá no Salmo 90, particularmente no verso número 12, depois dele refletir sobre a vida, a brevidade da vida, a duração dos anos, e exatamente no verso 12 ele faz um pedido, ele faz uma oração, Moisés, e diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Moisés está dizendo com isso o seguinte: eu quero, Senhor, que tu me ajudes, que tu me ensines a eu viver diariamente a minha vida, de tal modo que eu expresse sabedoria do meu coração. Eu tenho lembrado exatamente que sabedoria não é o conhecimento intelectual de princípios ou de verdades, mas sabedoria é a prática deste conhecimento, porque eu posso ter conhecimento e não praticar. E você sabe que isto é uma realidade. Então, eu tenho descoberto que o apóstolo São Paulo, tratando sobre esta questão, nos ensina 5 prioridades da vida cristã. No capítulo 5 e 6 do livro aos Efésios, quando Paulo escreve aos cristãos lá da região de Éfeso, ele está falando para aquele grupo de cristãos, e particularmente para a igreja que era pastoreada por Timóteo, aquele seu querido filho na fé. Ele está tratando exatamente sobre esta questão básica relacionada sobre as 5 prioridades de Deus. E ele fala que a primeira prioridade diz respeito à relação com Deus. Eu tenho exemplificado, ilustrado pelo dedo polegar voltado para cima, não é? Voltado para cima, o vertical, o sentido vertical. A segunda prioridade diz respeito à relação conjugal. Veja que agora os 4 demais dedos estão voltados para no sentido horizontal. Relação conjugal, relação familiar, que lhes falei, a respeito da terceira prioridade. E agora falo-lhes a respeito da 4ª prioridade, que diz respeito à relação profissional. Porque o ser humano também precisa desenvolver as suas aptidões pessoais a fim de ganhar o necessário de recursos para o sustento da sua família e para a conquista, naturalmente, dos seus projetos pessoais, no sentido de adquirir os bens e investir nos projetos que, naturalmente, em Deus lhes serão facultados. Portanto, meu querido, minha querida, fundamental você entender que a 4ª prioridade diz respeito à sua aptidão pessoal. E aí Paulo diz assim: lembre-se que você tem algumas responsabilidades. E a Escritura declara o seguinte, lá de Efésios 6, a partir do verso número 5, Paulo diz assim: vejam, vocês servos, quer dizer, vocês empregados, obedeçam aos senhores de vocês, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Não sirvam de vista, só para que as pessoas estejam olhando, para que os patrões estejam observando, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E diz mais: vós, senhores, de igual modo, patrões, procedam com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Então Paulo está dizendo, a relação que agora patrão e empregado devem desenvolver é uma relação de justiça, de verdade, de amor. Porque amor é isto, amor não é um sentimento emocional passageiro, ocasional, fortuito. Amor é serviço prático, é doação, é entrega de vida, é a proposta de serviço para o meu semelhante. Quando Jesus quis falar em amor, ilustrou, sabe de que maneira, os seus discípulos, lavando-lhes os pés. Jesus poderia ter pensado que amor era os discípulos lavarem os seus cabelos, por exemplo. Não, Jesus disse, não, sentem-se vocês, eu vou mostrar o que é amor. Amor começa pelos pés, por lavar os pés, por interessar-se pelos caminhos do meu próximo,
por cuidar dos destinos do meu próximo, por cuidar do equilíbrio do meu próximo, porque os pés tratam disto, de rumo, destino, equilíbrio, direção. Sem os pés não há nada disto. Portanto, meu querido, minha querida, a relação profissional é fundamental. Primeira prioridade é a relação com Deus. Segunda prioridade é a relação conjugal. Terceira prioridade, relação familiar. Mas a quarta prioridade é a relação profissional. A relação entre patrão e empregado, que é o resultado determinante destas três outras prioridades. Se você é um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, que levam uma vida cristã a sério, vocês serão excelentes profissionais, voltados para honrar e abençoar o patrão de vocês. Se vocês são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, serão patrões exemplares, cheios do Espírito Santo, prontos para dedicar-se e servir os empregados que vocês têm. Portanto, que esta sabedoria seja cada dia acrescentada à sua vida, a fim de que você viva na prática desta verdade e colha lá no futuro o resultado desta prática, como Paulo bem declarou. Ao final do seu ministério ele disse: pois eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, acabei a minha caminhada, a minha jornada, e eu guardei a fé. Agora só me resta receber do justo juiz a coroa de justiça que me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Portanto, a quarta prioridade diz respeito à sua vida profissional. Viva na plenitude de Deus e você será uma bênção, servindo e abençoando aos outros, segundo a graça que Deus tem lhe dado. Lembre-se, este Pai o ama profundamente, tanto quanto eu quero amá-lo e servi-lo até o último dia da minha vida. Deus o abençoe muito. Assim seja.